Boa noite, tudo bem com vocês? Sem mais delongas, vamos continuar nossa leitura do livro de Apocalipse, que conforme nós vimos no primeiro vídeo, significa revelação, tirar o véu, né? Então, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. Nós já vimos a carta à igreja de Éfeso, que foi o último, e na sequência vem a carta à igreja de Esmirna, que lembra o meu nome, Esmirne. Minha avó, que Deus a tenha, sempre fazia menção, quando ela falava do meu nome, ela lembrava desse capítulo. Bom, nós vimos que toda carta endereçada às igrejas, ela começa com uma identificação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta. Então, como que ele se apresenta nessa mensagem à igreja de Esmirna? Eu vou ler aqui, tá? A continuação do capítulo 2, de versículos de 8 a 11. Mas antes, vamos orar a Deus, né? Senhor Deus e Pai, Criador de todas as coisas, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos aprender a Tua Palavra e nós possamos, que ela possa crescer e frutificar em nossos corações e dar muitos frutos ao reino de Deus. Vamos orar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ou transformado, posso ter confundido aí. Então vamos lá. Amém. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: assim fala o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou à vida. Conheço tuas provações e tua pobreza. No entanto, és rico, e as calúnias daqueles que se dizem judeus e não são antes uma sinagoga de Satanás. Não receios os sofrimentos que te esperam. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para tentar-vos, e tereis 10 dias de provação. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor nada tem a temer da parte da segunda morte. Palavra da salvação, demos graças a Deus. Então, nos vídeos anteriores, eu comecei falando um pouco do contexto em que a carta foi escrita, né, para a igreja, qual o contexto que a igreja estava inserida. Igreja, eu me refiro ao corpo de Cristo, tá, gente? Então, a carta, ela começa com a identificação. E o Senhor diz assim: assim fala o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou à vida. Então, o Senhor se apresenta à igreja de modo já a consolá-la. Aquele que morreu e voltou à vida, ou seja, ressuscitou. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. No contexto desses acontecimentos, era ainda sob o domínio do imperador Domiciano, que foi um dos piores e mais cruéis perseguidores dos cristãos. Naquela época, eles eram queimados, eles eram presos, eles eram jogados aos leões, eles eram perseguidos, crucificados, ridicularizados, tá? Isso lá no ano, entre o ano 100 ao 312, então no primeiro século, do primeiro ao terceiro século, né? A cidade de Esmirna, ela ficava localizada ao sudoeste da Turquia. Ela era a terceira maior cidade da Turquia. E ela foi fundada no século III pelo Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande. Era o maior centro comercial da Ásia Menor. Principal rota direta de todo o comércio naquela região, entre Roma, Pérsia e Índia. Então, era uma região muito importante. E o que significa Esmirna? Esmirna é igual a mirra, que é uma planta. Significa cheiro suave, que vinha das plantações de mirra. A cidade, ela era muito rica, ela era um centro comercial, era muito agitada.
Então ela era uma cidade muito rica, até pelas relações comerciais, por ser uma rota principal ali. E ela era famosa pelas suas competições olímpicas, né? Onde os vencedores eles recebiam a coroa da vitória. Tem no versículo que ele fala que aquele que perseverar ganhará a coroa da vida, né? Então, a mirra, ela é uma substância extraída de uma planta após ser esmagada. E essa substância ela era utilizada como perfume e também para embalsamar os corpos. Esmirna era a igreja perseguida, a igreja esmagada, que era como um perfume suave a Deus. Por quê? Porque eles perseveravam na fé, mesmo diante das dificuldades, né? Então, quando nós estamos passando por dificuldades, nós somos moldados, né? Nós somos ali esmagados, e dependendo de como você lidar com a tribulação, você pode aprender muita coisa e se transformar numa pessoa melhor, ou não. Em Esmirna também morava um dos primeiros mártires cristãos, que era conhecido como bispo de Esmirna, que era Policarpo. Ele havia sido discípulo de João e ele foi queimado vivo lá no ano 159 DC, porque ele se recusou a queimar incenso ao imperador. E conta-se que ele foi queimado vivo, né? E apunhalado também. Diz que as chamas não queimavam, e ele é considerado por muitas denominações cristãs um santo, né? Conta-se também que antes de ele ser martirizado, ele orou por 1 hora, pediu para orar durante 1 hora e também convidou os soldados lá a comer com ele. E ele foi tranquilamente para o sacrifício, né? Diz também a história que o cônsul tentou dissuadi-lo a negar a Cristo para que ele fosse liberto. E ele deu a seguinte resposta: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Olha que coisa, né? Aí a gente começa a falar um pouco, né? Falando dos mártires que sofrem a morte do corpo, né? Que é conhecida como a primeira morte. É muito importante nós falarmos da segunda morte. Se você nunca ouviu falar na segunda morte, não conhece, hoje você vai saber que ela está descrita lá no livro de Apocalipse 19 e Apocalipse 20, que é feita a menção ao lago de fogo e enxofre, tá? Vou ler aqui para vocês, está lá em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 14. Ele diz, quando a besta e o falso profeta são jogados no lago de fogo. É escrito assim, ó: então, o diabo que os seduzia foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta. Seu tormento vai durar dia e noite, pelos séculos dos séculos. Existe uma divergência, né, em relação à interpretação do que seria, de quanto tempo duraria, né, o castigo do fogo eterno, né, do lago de fogo. Algumas pessoas acreditam que ele seria assim instantâneo, né? O Senhor vai acabar instantaneamente com o mal, com o falso profeta, tudo, jogou no lago de fogo e acabou-se. Porém, esse versículo ele nos traz o pensamento em relação a essa questão do tormento eterno, porque ele diz aqui, ó: seu tormento vai durar dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, o que é a segunda morte? A segunda morte é ser lançado no lago de fogo, tá? No capítulo 19 diz aqui também, ó:
no versículo 20. Mas a besta foi aprisionada junto com o falso profeta, aquele que realizou na presença dela prodígios pelas quais ele seduzia os que tinham a marca da besta e os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre ardente. Então, queridos, essa é uma coisa para você pensar. Da mesma forma que os cristãos anseiam por compartilhar da vida eterna ao lado do seu Salvador, né, que é Jesus Cristo, o que você pode pensar a respeito do tormento eterno? O apóstolo Paulo falava que não adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é uma coisa que nós temos que pensar e repensar. E falando em pensar, né, eu fiz aqui uma anotação a respeito de renúncia. Que renúncia você está fazendo por seguir a Cristo, né? Você está pagando um preço? Você abriu mão de alguma coisa? Porque a palavra diz que a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, a estrada ela é muito estreita e larga é a estrada da perdição. Então, se você é um cristão e não está abrindo mão de nada, não passou por nenhuma, não está pagando um preço assim por levar a palavra, você não sente isso, você precisa fazer uma reflexão, né? Se ao seguir a Cristo você não abre mão de nada, há algo muito errado, porque é bíblico, né, em relação a aqueles que levam a palavra, né? Eis que lanço vocês como ovelha entre lobos, né? Então, falando um pouco a respeito do preço, das provações que nós passamos nessa vida pelas tribulações, o versículo 9 fala sobre isso. Conheço tuas provações e tua pobreza. No entanto, és rico, e as calúnias daqueles que se dizem judeus e não o são antes uma sinagoga de Satanás. Então, são 3 coisas para abordar aqui nesse versículo. Tribulação, né, que ele fala aqui, conheço as tuas provações, a pobreza, e diz que, no entanto, és rico, né, pobreza, e a blasfêmia dos judeus que perseguiam os cristãos, né, que estavam pressionando, espremendo, esmagando ali os cristãos daquela época. Bom, andar segundo a vontade de Deus não nos isenta de passar por tribulações. As coisas boas acontecem tanto aos bons quanto aos maus, né? Quando o sol nasce para todos, como diz a música. Então, você seguir a Cristo não quer dizer você achar que as suas obras estão agradáveis e aprovadas diante de Deus. Não significa que você não vai passar por nenhuma tribulação nem provação, tá? Eu tenho uma interpretação sobre isso. A minha visão é de que a igreja de Cristo, que somos nós, o templo do Espírito Santo, ela paga um preço muito alto por levar a palavra, por seguir o ministério de Cristo, né? Alguns muito, outros nem tanto, mas não é um mar de flores. Quando você olha para trás, para toda a história da igreja, ela é uma história de provação, de superação, de vitória em Deus, né? O pecado, ele vem da tentação, né? E o apóstolo Paulo diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, que são as vontades da nossa carne. E ela vem do inimigo de Deus. E as lutas diárias, as provações que a gente passa, ela vem de Deus. Aí diz aqui, ó, na carta de Tiago, tá bem explicado. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Como conseguir sobreviver diante das grandes lutas e provações que surgem em nossas vidas? Quando nós estamos passando por uma grande dificuldade, uma situação muito ruim, nós não conseguimos, muitas vezes, olhar além da dor, né? Muitas pessoas elas ficam prostradas
durante anos e anos e anos, né? Muitas vezes eu já conheci pessoas que perderam entes queridos, né? E por conta disso, blasfemaram contra Deus, se revoltaram contra Deus, ou porque perderam alguém num acidente, ou sofreu um acidente que levou alguma coisa, né? Existem provações diárias que elas acontecem com todas as pessoas, tanto aos bons quanto aos maus. E quando você está passando por um problema muito ruim, você muitas vezes não consegue enxergar uma saída. E essa carta, ela fala exatamente sobre isso. Olhe para o horizonte, veja além das provações. Essa palavra, ela diz para olharmos além das circunstâncias do sofrimento e perseguição. Ela te convida a olhar além da dor. Por quê? Porque nós não somos cidadãos desse mundo. A nossa pátria é o céu, é estar junto com o nosso Criador. Nós somos peregrinos nesse mundo. Então, tudo e qualquer coisa que aconteça conosco, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, o nosso foco é na eternidade. O nosso foco está em Cristo. E a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes as provações elas vêm para aumentar a nossa fé, para que você não se perca, né? Porque as distrações nesse mundo elas são muito grandes. Elas estão toda hora como é que se diz? Tragando, sugando as pessoas. E as pessoas nem percebem. O meu marido costuma falar que uma vez ele ouviu numa pregação falar assim, que o demônio, né, o diabo, ele constrói uma prisão muito confortável. E aí o que acontece? Você fica ali e você não consegue enxergar mais nada além, porque você está tranquilo. Tem um pastor amigo nosso que sempre falava isso também. Falava a respeito disso. Meu irmão, se você está seguindo a Cristo, você não está passando por tribulação, tem alguma coisa muito errada. Então, continuando aqui. E aí você me pergunta, como não temer? Como perseverar quando as coisas ficam muito difíceis? A resposta está lá no versículo 10 também, faz uma alusão. Não receios os sofrimentos que te esperam. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para tentar-vos, e tereis 10 dias de tribulação. Esse versículo fala aqui, tereis 10 dias de provação, desculpa. A provação, ele mostra que a provação ela tem um limite, ela não dura para sempre. Então, todo e qualquer problema, por mais difícil que seja na tua vida, ele não vai durar para sempre. O Senhor só nos dá o peso, né, daquilo que nós podemos carregar. Então, você persevere na palavra, na fé, na esperança em Deus. Que os caminhos do Senhor são sempre perfeitos, embora a gente não entenda, a gente não compreenda, nosso entendimento é limitado, porém nós temos que perseverar, tá? Ao tomar posição na luta entre o bem e o mal, você se coloca à frente de uma batalha, onde só existem dois lados, o lado de Cristo, né? E o lado do inimigo de Deus. É isso que está escrito, é isso que está testificado, né? Então, quando você toma posição na luta, meu irmão, muitas coisas podem acontecer, né? Mas nossa esperança está em Deus. Nós temos que lembrar disso, lembrar das palavras que o Senhor nos deixou para que nos guiasse. A tribulação, ela não ocorre ao acaso. É aquilo que foi falado no início, né? Ela existe um porquê, ela não é uma coisa aleatória. Muitas vezes nós estamos imersos nas coisas materiais e efêmeras desse mundo e o Senhor não quer que ninguém se perca. Então você tá ali, ó, se desviando, falando, não, vem cá, volta pra cá, volta pro teu caminho. Então muitas vezes acontece isso. Então, nós temos que olhar além dos sofrimentos. Quando isso acontece, nós olhamos apenas a dor, o sofrimento do tempo presente. Mas lembre-se, Jesus diz que devemos olhar além da dor. Olhe para o horizonte.
Firme-se na rocha e persevere na fé. Quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, mesmo morrendo, é vitorioso se não negar a Cristo. Nos nossos tempos, a perseguição tem aumentado. Ela sempre existiu. Perseguição aos cristãos, ela sempre existiu. Porém, conforme dizem as Escrituras lá em Mateus 24, conforme chegar o fim dos tempos, essa perseguição ela será mais acentuada. Ela vai se acirrar, tá, minha gente? Voltando a falar que as profecias dizem que só virão dois lados, dos cristãos e dos não cristãos, né? Então, lá em Mateus 29:4, fala a respeito sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. Eu vou ler aqui do versículo 8 ao versículo 13. Tudo isso será apenas o começo dos sofrimentos. Então, sereis entregues, guarde essa palavra, entregues, para serdes torturados e mortos. E sereis odiados por todas as nações, por minha causa. Muitos vão cair, haverá traições e ódios recíprocos. Surgirão numerosos falsos profetas que enganarão muita gente. E, ante ao progresso constante da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo, né? Então, minha gente, diz aqui que nós seremos entregues para ser odiados por conta de Cristo, pelo nome de Cristo, né? Nós já vivemos tempos de apostasia, né? Que essa fala que muitos vão cair, vão sucumbir, né? A ódio recíproco, a pessoas dentro da própria igreja que fazem coisas terríveis. Basta a gente ver dentro e fora da igreja. Então o amor tem se esfriado, a iniquidade tem aumentado. E a mesma mensagem de Apocalipse e dessa carta de Esmirna diga sim, persevera até o fim e te darei a coroa da vida. Nenhum sofrimento desse tempo ele vai nos separar do amor de Cristo. É uma coisa que nós temos que ter muito fixa na nossa mente. Se houver chegar um dia em que você tenha que escolher entre morrer e negar a Cristo, morra. Porque mais vale você perder o seu corpo, assim como aconteceu com Policarpo, e ganhar a vida eterna, do que manter o seu corpo material, que não vai durar para sempre, e ainda vai para ser lançado no lago de fogo. Mateus 10 fala também da coragem nas perseguições. Eis que envio como ovelhas em meio de lobos, né? Sejam prudentes como serpentes e simples como pombos. Cuidado com as pessoas, porque vocês serão entregues aos tribunais na presença de governadores e reis, para dar testemunhos a eles e aos pagãos. Tanto que o apóstolo Paulo foi preso, né? Continuando, em Mateus 10:28 diz assim, ó, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer a alma e o corpo perecer na guena. G-E-E-N-A. Vamos explicar o que é a guena. Eu anotei aqui porque a memória não é muito boa. Então, o que é a guena? Ela vem do hebraico. Gei Ben Hinnom. Esse nome ele vem de um vale tristemente famoso em Jerusalém, que tornou-se sinônimo do inferno. Ele aparece 12 vezes no Novo Testamento. Nesse local, na época do profeta Jeremias, ele simbolizava o local do juízo divino, né, do julgamento, conforme está escrito lá em Jeremias 7:32, Jeremias 19, versículos 6 e 7. Na época de Jesus, ele servia como depósito de lixo em Jerusalém, né, onde o esgoto era canalizado para lá. Corpos dos piores criminosos eram jogados lá nesse lugar. Então, quando ele fala da Guena, né, o Gena, não sei como é que fala, ele faz menção ao lago, que o lago de fogo é como essa Guena, que é um depósito de lixo, onde tem podridão, onde tem as piores coisas.
Então ele fala aqui, ó, fogo, lago de fogo e enxofre. Eles queimavam constantemente, ficavam queimando. Era um lugar de fogo e de tormento, tormento eterno. Então a Guena, ela remete a castigo, lugar de fogo eterno, lago de fogo e enxofre e tormento eterno. Então volta aqui para Mateus 10, 28. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenha medo daqueles que matam, que podem fazer a alma e o corpo perecer na Guena, tá? O fim dos tempos é o local, no fim dos tempos, é o local reservado a Satanás e os seus anjos caídos e aos ímpios que negaram a Jesus. Última parte, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor nada tem a temer da parte da segunda morte. Eu já expliquei no início o que é a segunda morte, né? Está lá em Apocalipse 19 e 20. Pega a Bíblia, dá uma pesquisada, né? O que é o lago de fogo e enxofre, tormento eterno, onde serão jogados o falso profeta, a besta e o diabo, para serem atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E o que nós devemos temer? A segunda morte. É justamente isso que o Senhor está nos alertando. Temam a segunda morte. Se você tem nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você já passou da morte para a vida. Você não sofrerá a segunda morte. Obedeça, busque a Deus diariamente, tá? Na dificuldade, na tragédia, a nossa mente faz com que a nossa atenção se volte para todas as coisas terríveis que podem vir a acontecer e muitas vezes nem acontecem, né? Gerando muita ansiedade, medos, angústias no tempo presente. Mas o Senhor nos diz para perseverar a fim de ganharmos a coroa da vida eterna. O nosso Senhor e Salvador, ele venceu a morte. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus ressuscitou, está vivo e reina. Ele reina para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Mesmo que o nosso corpo morra a primeira morte, seremos salvos da segunda morte. É o que está escrito aqui na carta à igreja perseguida, a igreja de Esmirna. Nós seremos salvos da morte eterna. O que perseverar receberá a coroa da vida, a vida eterna. Com Cristo nós estaremos seguros. Então, erga os seus olhos. Tem um salmo que diz assim: erga os meus olhos à montanha. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É o Salmo 121. Esse salmo é incrível. Quando você estiver passando por um momento de muita dificuldade, muita tristeza, de angústia, você vem aqui, você pega a sua Bíblia e você leia esse salmo. Os salmos são cânticos maravilhosos, de adoração a Deus. Eles nos inspiram. E esse aqui é um salmo inspirador, pelo menos eu acho. O Salmo 121 tá aqui. Escutem aí, ó. Levanta os olhos para os montes. De onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem de Yahvé, que fez o céu e a terra. Não deixará que teu pé vacile. Aquele que te guarda não dorme e nem cochila, o guarda de Israel. Yahvé é tua guarda, Yahvé é tua sombra e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. Yahvé te guardará de todo o mal, guardará a tua vida. Yahvé te protegerá em tuas indas e vindas, desde agora e para sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos, amém, né? Então, olha que coisa linda. Mensagem final. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55. Nós vivemos um tempo da graça, onde se você buscar a Deus, buscar a Cristo, você pode encontrá-lo.
O pior castigo, conforme a palavra, é você não ter a graça de Deus. Então, quando chegar a tribulação, a provação, olhe para o horizonte, para a vida eterna. No fim dos tempos, haverá 2 grupos: os que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, e os incrédulos e que negam a Jesus. Que tipo de vontade motivava os discípulos a enfrentarem as perseguições mais impiedosas? Era muito mais fácil desistir, porém eles tinham a fé e a certeza da vida eterna, por estar seguros em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus irmãos, essa é a nossa confiança. A nossa confiança está em Cristo. A nossa confiança está em Deus. Crer e obedecer e buscar enquanto se pode achar. Eu sei que muitas pessoas acham que alguns cristãos são muito... como é que se fala? Não sei se é conspiracionista, mas as coisas que têm acontecido, elas estão testificadas na palavra. Se você pegar a Bíblia e ler, pedir ao Espírito Santo que ele abra o seu entendimento, você vai conseguir enxergar todas as coisas que estão acontecendo. Desde o dia que o Senhor subiu aos céus, os cristãos esperam o seu retorno. Ele pode acontecer a qualquer hora, qualquer minuto. Nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar como? Lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós só podemos nos chegar a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício de amor. Então, se você ainda não entregou a sua vida ao nosso Senhor Jesus, faça isso. Senhor, peça perdão pelos seus pecados e diga: Senhor Jesus Cristo, tu és, Senhor Jesus, tu és o meu único Senhor e Salvador. Amém. O Senhor perdoa os pecados. Ele veio para os que estão doentes, não para os sadios. As pessoas que mais precisam se achegar a Deus são as pessoas que estão no mundo. Então desperta, ó tu que dormes, enquanto é tempo. Essa era o que eu tinha para compartilhar com vocês, né? E também falando aí do que aconteceu esse domingo lá no Chile, onde várias igrejas foram destruídas, foram queimadas, foram depredadas. Cada vez que eu vejo uma notícia como essa e outras que têm acontecido e têm se testificado, têm comprovado as profecias, é motivo de alegria e júbilo, porque nos mostra que o tempo está próximo. Então, gente, busquem a Deus enquanto se podem achar. Peça ao Senhor que Ele abra o teu entendimento, abra os teus olhos, que o Espírito Santo queime no teu coração e faça arder o fogo do amor de Deus, tá? Então, boa noite, beijo pra vocês, é isso. Tchau. Gosto de cantar essa música aqui, as músicas da Aline Barros. Para mim são muito inspiradoras, eu gosto de várias, mas eu quero compartilhar com vocês hoje essa música que é A Casa do Pai. É uma música que falou muito comigo quando eu estava em depressão, né, e passando por um momento de ansiedade muito, muito bravo, assim. E foi o momento em que mais Cristo se fez presente na minha vida. Então eu agradeço por tudo que aconteceu. A música diz assim, ó: me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.
Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Yeah, yeah, yeah. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti.